Olá, graça e paz, que bom estarmos aqui com vocês novamente. Para nós é uma satisfação, para juntos podermos adorar o Senhor, Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você que está em casa, eu convido você a fazer uma oração comigo nesse primeiro momento, onde depois nós vamos ouvir alguns louvores e depois voltamos para a palavra, para sairmos daqui desse culto edificados em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial que nós temos nesse culto, a oportunidade, Senhor, de render louvores, agradecer ao Senhor e bendizer o Teu nome, porque Tu és poderoso e és santo. Pai, eu juntamente com os meus irmãos que aqui estão orando comigo, nós pedimos que o Senhor venha com a Tua graça sobre nós, nos abençoando. Pai, trazendo, meu Pai, refrigério para as nossas almas, nos capacitando a prosseguir, ó Deus, na jornada, no caminho. E queremos, Pai, louvar o Teu nome nesse primeiro momento. Por isso nós pedimos diante do Senhor, manifesta a Tua glória sobre as nossas vidas. Derrama o Teu poder sobre nós, sobre cada lar, cada casa, cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha mover, ó Pai, através dos louvores, o coração, a vida de cada pessoa nesse momento. Desde já nós oramos, profetizando cura, profetizando libertação e, sobretudo, meu Pai, salvação no meio do Teu povo. Assim nós oramos, gratos em o nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Vamos louvar o Senhor então. Vamos louvar juntos nessa noite, você e eu. Faz assim, ó, você e eu. Amém? Fala com os olhos aí, amém, para o teu irmão. Queremos agradecer nessa noite a Deus, porque Ele nos tirou das trevas, amém? Aleluia. Deus mudou a nossa história, nós estávamos por aí perdidos. Ele veio e nos transformou o nosso coração, transformou nossa mente. Põe a mão no seu coração, fala assim, transformou meu coração e transformou a minha mente, amém? Põe a mão na tua cabeça, amém? Eu pensava de uma maneira e hoje eu penso de uma maneira totalmente diferente. Amém? Quem aconteceu isso? Você aconteceu isso? Amém? Comigo aconteceu, amém? Eu pensava de uma maneira e Deus veio e transformou meus pensamentos. E hoje eu sou o servo do Senhor Jesus. Amém? Aplauda Ele mais uma vez porque você é servo do Senhor Jesus. Aleluia? Vamos louvar com alegria nessa noite. Com as palmas, mais uma vez. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta de minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. Com as palmas, amém?
Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou mundo não. A honra, a glória, a força, e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra a você, a honra, só igreja, e o louvor e o levantar é pra dizer que te pertence. Só igreja é bateria. A honra, mais uma vez, igreja, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Faz assim, ó, põe a mão no teu peito e fala assim: eu pertenço a Deus. Mais uma vez, eu pertenço a Deus. Amém? Aleluia! O Senhor é o Rei do meu ser, amém? Mais uma vez, levanta a sua mão bem alto. Jesus, Tu és o Rei do meu ser, o leão da tribo de Judá, o Senhor é comigo. Deixa o Rei do meu ser ser a rocha pra onde eu corro, a fonte onde eu bebo, Ele é minha canção. Deixa o Rei do meu ser ser a sombra onde eu me escondo, o resgate da minha vida, Ele é minha canção. Tu és bom, diga, Tu és bom. Tu és bom. Deixa
ser o sopro que me guia, minha âncora em meio às. Ele é minha canção. Deixa o rei do meu ser o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias. Ele é minha canção. Tu és bom, tu és bom. Deixa o rei do meu ser a rocha pra onde eu corro, a fonte que eu bebo. Ele é minha canção. Deixa o rei do meu ser a sombra onde eu me escondo, o resgate da minha vida. Ele é minha. Declare: Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Deixa o rei do meu ser o sopro que me guia, minha âncora em meio às ondas. Ele é minha canção. Deixa o rei do meu ser o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias. Ele é minha canção. Tu és bom. Vá declarando: Tu és bom. O Senhor é tão bom. Você vai declarar agora em nome de Jesus, amém? Vai declarar assim: Tu nunca vais me deixar, amém? Porque o Senhor não nos deixa pelo caminho. O Senhor é conosco, Ele é bom, Ele é forte e poderoso, Ele segura nas nossas mãos. Então essa parte da canção nós vamos declarar: Não, nunca vais me deixar, amém? Você vai cantar comigo, amém? Aleluia, bem forte. Vá declarando com fé, amém? Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir, não. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir. Vai declarando, amém? Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir. Levanta a tua mão bem alto e diga: Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir. Está declarando, aleluia! Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir. Não, nunca vais me deixar, nunca vais me deixar desistir. Não, nunca
Senhor. Aleluia. Se o Senhor é bom, aplauda Ele, em nome de Jesus. Ele não nos deixa nunca desistir, nunca. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo agir nessa noite, amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu, oh Jesus, deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Declara! Ó, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Deixou o céu, vamos cantar novamente, amém? Canta bem forte. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Eu quero que você levante a sua mão agora, amém? Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio. O nome de Jesus é exaltado. O nome de Jesus é adorado nessa noite. Espírito Santo. Oh, aleluia, Deus. Jesus venceu a morte. Ele nos deu a sua vida. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois
ressuscitaste vive. Diga, és invencível, nosso Deus. És invencível, inigualável. Aleluia! Ele reinará. Teu é o rei. Declara! Tu é a glória acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de... Você vai dizer agora: a morte venceste. A morte. Levanta a tua mão, amém? O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu, oh aleluia, Senhor, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vive está. És invencível. Hoje e sempre reinará. Teu é o rei. Declara, declara. Tu é a glória, Senhor. Do nome poderoso. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu rei. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso é o teu nome, Senhor. Olá, crianças! Como vocês estão? Cadu? Cadê você? Oi, estou indo. Oi! Oi, galinha! Está vendo o que eu estou vendo? Sim! São as crianças da IPVI. Estávamos com muita saudade de vocês. É muito bom falar com vocês novamente. Verdade, Cadu, é muito bom mesmo. E para ficar melhor ainda, vamos falar com Deus? Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por ser nosso Pai Todo-Poderoso, por seu amor, sua bondade e sua misericórdia. Agora, pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, no coraçãozinho de cada criança, que possamos ter um coração igual ao teu, cheio de amor e de bondade. Em nome de Jesus, amém. Cadu, você está acompanhando as histórias sobre os heróis da Bíblia? Claro que estou, tenho aprendido muito. Então, hoje nós iremos contar sobre uma heroína bondosa. E ela se chama Ruth. Ruth foi uma grande mulher de Deus. Suas qualidades e sua história foram tão marcantes que ela ganhou até um lugarzinho na Bíblia. Ruth foi uma mulher fiel, prestativa, reconhecida, obediente e muito bondosa. É isso aí, crianças. Hoje iremos aprender que devemos ser bondosos, assim como Ruth. Há muito tempo atrás, viveu aqui neste mundo uma mulher chamada Noemi. Noemi é uma senhora.
viúva e tinha 2 filhos, que também se casaram. Um se casou com Orfa e o outro se casou com Ruth. As 3 se davam muito bem. Era uma família muito feliz. Até que um dia aconteceu uma tragédia. Os 2 filhos de Noemi morreram. E agora elas estavam as 3, Noemi, Orfa e Ruth, sozinhas. Então, sabe o que aconteceu? Noemi falou para as suas noras: Minhas queridas, eu quero que vocês escolham o que vocês quiserem. Podem voltar para a terra de vocês, adorarem o Deus de vocês, porque eu vou voltar para Belém, minha terra natal. E aí então vou adorar o meu Deus nesta terra. Fiquem tranquilas, eu não vou ficar triste. Podem ir. Orfa abraçou sua sogra e deu 3 beijinhos nela e falou: Noemi, eu estou indo embora, então para minha terra e voltarei para perto dos meus pais. E foi embora Orfa. Mas Noemi e Ruth, ao conversarem, Ruth falou o seguinte: Noemi, gosto muito de você e não vou deixar você sozinha. Onde quer que você for, eu vou com você. Não importa. O seu Deus será o meu Deus. E assim elas viajaram para Belém. Foram para longe, longe. Só que as 2 viúvas agora estavam sem nenhum tostão. Não tinha dinheiro para nada, nem para comer. Noemi ainda falou para Ruth: Ruth, volte para sua terra. Lá você terá comida, terá como viver. E Ruth de novo: Sogra, eu não vou voltar. Quero ficar com você. O seu Deus é o meu Deus. Sabe o que ela falou também? Você fique bem tranquila que eu vou lá na fazenda. Lá na fazenda, sabe o que acontece? Os homens vão colher as espigas de milho e acontece uma coisa. Quando eles catam as espigas, algumas espigas caem no chão. Então, as pessoas pobres vão lá, pegam as espigas que sobraram para se alimentarem. E Ruth foi fazer isso. Ela percebeu, lá na fazenda, os homens estavam trabalhando e deixaram cair umas espigas de milho. E ela catou todas e pensou: não vamos passar fome. Vou levar todas para minha sogra. E levou todas as espigas que ela conseguiu pegar. E lá de longe, Boaz, que era o fazendeiro, estava olhando Ruth, observando, e ele falou assim para os seus lavradores: Homens trabalhadores, façam o seguinte: deixem cair mais espigas, não peguem todas, deixem cair bastante espigas para que aquela senhora possa pegar tudo que ela precisar. E assim foi. Ele ficou observando lá de longe e Ruth mais uma vez chegou, viu aqueles homens trabalhando, catando espigas de milho, quando de repente o número de espigas aumentaram. Ruth ficou tão feliz, que saiu catando tudo. Nossa, quantas espigas! Com isso aqui, iremos fazer muito bolo, vai ser muito gostoso. Eu vou cozinhar, vai ser uma beleza. Nós não vamos passar fome. Isso aí aconteceu de verdade, crianças. Deus providenciou tudo para Ruth e Noemi através de Boaz. E sabe de uma coisa nessa história? Boaz e Ruth se apaixonaram, se casaram e tiveram um filho. E Noemi ajudou a cuidar. Falando em filho, vocês sabiam que a descendência de Jesus vem de Boaz e Ruth?
Olha só que maravilha! A linhagem de Jesus vem de uma bondosa mulher chamada Ruth. Vocês ouviram, crianças? História legal? Por isso que é bom ter sempre bondade no nosso coração e levar isso para as outras pessoas. Com certeza, Deus estará com você todo momento. Crianças, vamos falar nosso versículo baseado na história de hoje? Vamos fazer assim, eu falo e vocês repetem, pode ser? Sim! Ruth, porém, respondeu: Ruth, porém, respondeu: Aonde fores, irei. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. E o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1,16. Ruth 1,16. Crianças, vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua palavra, te agradecemos por nos amar e estar sempre conosco. Nos dê um coração cada dia mais bondoso para que possamos fazer a tua vontade e vivê-la a todo instante. Em nome de Jesus, amém. Amém. Crianças, foi muito bom esse tempo que passamos juntos. Esperamos que vocês tenham gostado. Beijos, até mais. Tchau, crianças! Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Seu coração se encherá e amigos vais encontrar, e aos pés do Senhor se colocar. Oh, 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 faça o bem sem olhar a quem. Oh, 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 faça o bem sem olhar a quem. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Segura a moçada de Jesus. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Seu coração se encherá e amigos vais encontrar, e aos pés do Senhor se colocar. Oh, 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 faça o bem sem olhar a quem. Oh, 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 faça o bem sem olhar a quem. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Segura, povo de Deus! Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Seu coração se encherá e amigos vais encontrar, e aos pés do Senhor se colocar. Oh, 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 faça o bem sem olhar a quem. Oh, 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 faça o bem sem olhar a quem. Se a bondade te seguir dentro do coração, verás que tudo novo ficará. Verás que tudo novo ficará. Verás que tudo novo ficará. Maravilha! Louvamos o Senhor porque Ele é santo, Ele é poderoso. Irmãos, como vocês podem ver, nós estamos preparando esse culto aqui para você, a mensagem, esse momento de você estar aí na sua casa, adorando e louvando a Deus. E como vocês podem perceber, nós estamos aqui no templo e o templo está vazio, mas a presença de Deus está nesse lugar. E eu creio que a presença de Deus também está aí na sua casa, junto com vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida das pessoas que nos acompanham, que nos assistem. Você que está clicando aí pela primeira vez, sinta-se acolhido no nosso meio.
um abraço virtual aí para você. Para os demais irmãos que já são aqui do ministério, deixo também o meu abraço. É uma satisfação servir a Deus junto com vocês. E eu quero, nesse primeiro momento, pedir para você pegar o seu celular, compartilhar o link desse culto com as pessoas que você ama, né? Fazendo-se um agente de Deus nesse momento, porque eu tenho certeza que a palavra que vai ser ministrada aqui, o Senhor vai fazer grandes coisas na vida das pessoas que ouvirem. E quem sabe alguma pessoa que você conhece precisa ouvir algo que Deus vai ministrar aqui nessa hora, e é a oportunidade maravilhosa de você fazer isso. Então pega aí seu celular, compartilha esse link, e que nós vamos aqui para um momento especial, que é o momento da palavra. Convido vocês a abrirem aí a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler aí o primeiro capítulo do livro de Salmos. Eu quero trazer algumas coisas que Deus ministrou no meu coração nesse salmo, que é um dos que eu mais amo e que muito fala comigo, e eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Você que está com o seu celular na mão, abre aí, pega o aplicativo, abre aí o celular. Lembrando vocês que nos acompanham aqui, tanto os irmãos que já são da família IBVI Church, como para aqueles que estão acessando agora, nós lemos na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Então eu quero convidar você para ler comigo aí os 6 versículos aqui do livro de Salmos, nesse momento. Vamos ler então. Diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, e não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Versículo 2. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. 3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Versículo 4. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva, e no dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Versículo 6, concluindo: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém? Quero pedir que você me ajude em oração também, para que o Senhor possa trazer a revelação sobre essa meditação que nós fizemos aqui. Senhor, eu peço que o Senhor nos direcione, abençoe, meu Pai, a vida de cada um que está aqui comigo orando. E também eu peço nesse momento que o Senhor faça com que a Tua palavra se cumpra na vida daqueles que ouvirem e sejam edificados nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, como vocês bem sabem, nós estamos preparando aí esse culto para alcançar você aí na sua casa. E nós estamos passando por dias bem difíceis, dias complicados, né? Vocês muito bem sabem o que está acontecendo nesse período de pandemia. Eu já disse em outros cultos aqui, dias de luto, dias de tristeza. Sobretudo, nós temos o que agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, com a sua boa mão, tem abençoado a vida daqueles que creem, daqueles que o amam, tem fortalecido, tem guardado. E eu sei que o Senhor tem controle de tudo, e eu creio que nessa etapa que nós estamos vivendo, o Senhor está aí cuidando de você, da sua casa, de todos os seus, em nome de Jesus. Então, acalma teu coração, porque você vai viver. Deus vai cumprir muitas coisas ainda através da sua vida e por meio do seu testemunho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero ler aqui com vocês alguns outros versículos dentro
daquilo que nós lemos aqui no livro de Salmos. Mas é muito importante, dentro disso que eu acabei de falar, que os dias são difíceis, é justamente para frisar que nós devemos estar enraizados no Senhor. Nós devemos estar com os nossos pés firmados na rocha, que é Jesus o Cristo. Por isso, meu irmão, é muito importante quando nós lemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vem diretamente falando conosco, nos mostrando como devemos nos comportar, como devemos agir pela fé. E o livro de Salmo, sem dúvida, é uma grande cartilha, onde nós podemos aqui enumerar diversos pontos de como devemos proceder. E o primeiro deles, nós vamos encontrar aí já no primeiro versículo, onde ele diz que feliz é aquele que não se deixa levar pelo conselho dos maus. Não é? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Feliz é você, bem-aventurado é você, que não se deixa levar pelo conselho dos maus. E eu te faço uma pergunta agora. Para quem você tem emprestado os teus ouvidos? Para quem você tem emprestado os teus ouvidos? E quais são os conselhos que você tem recebido ao longo do tempo, ao longo da sua vida? Né? Eu já ouvi uma frase, e a frase diz o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas pelas quais nós andamos juntos. Ou seja, aquelas pessoas que nós ouvimos, aquelas pessoas que nós nos deixamos ser influenciados por elas. Sejam essas pessoas boas ou ruins. Mas a palavra de Deus diz que você será feliz se você não se deixar levar pelo conselho dos maus, dos ruins, daqueles que não agradam a Deus. Muito bem. E olha o texto que eu gostaria de compartilhar com você aqui, dentro desse primeiro versículo. Vamos abrir aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Convido você a pegar a tua Bíblia aí, ou você que está com o teu aplicativo. Abra em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 14. Olha o que diz aqui o texto em Apocalipse 2:14. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade. O texto que eu quero usar aqui é de um homem que aconselhou um líder a cometer coisas que desagradavam a Deus. E por que a palavra de Deus aqui em Salmo diz que você é feliz se você não ouvir o conselho dos maus? Tendo em vista que, eu acredito, como diz aqui em Apocalipse mesmo, você que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, devemos ouvir o Espírito Santo de Deus. Devemos ouvir a Deus. E por isso eu enfatizo agora, nesse momento com você, dizendo, não ouça o conselho dos maus, mas ouça o Espírito Santo na sua vida. Nós temos aqui a história de Balaão e Balaque. Balaão é aquele profeta que estava desviado, sem nenhum propósito em Deus. Muito pelo contrário, estava fazendo as coisas porque ele achava o que lhe convinha naquele momento. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar dentro desse texto é que Balaão fez Balaque pecar diante de Deus, como nós lemos aqui no livro de Apocalipse. O mau conselho de Balaão fez com que um homem se desviasse do propósito de Deus, fizesse algo que desagradasse a Deus, desobedecendo a Deus, o nosso Senhor. E olha como que a palavra de Deus diz que nós não devemos seguir o conselho dos maus, serve de exemplo para nós. Então, não empreste seu ouvido para qualquer falácia, não empreste seu ouvido para qualquer palavra que não edifica, que não traz vida, que não traz ânimo, que não traz motivação. Porque, meu irmão, esse é o momento de nós aprendermos com a palavra de Deus. E a ministração é clara aqui.
Não ouça o conselho dos maus. Porque quando Balaque fez isso, ele se deu mal. Quando Balaque fez isso, Deus trouxe juízo sobre essas decisões que ele tomou. Então, para que você entenda o que Deus quer falar com você nesse momento, abra os teus ouvidos para ouvir o Espírito Santo de Deus. Ok? Voltando aí para o livro de Salmos, vamos lá. Deixa o livro de Salmos aí aberto ou marcado aí. Continuando aqui, ele diz: e os que não seguem, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Aí ele diz: e não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Escute. O não se juntar aqui diz respeito à tolerância. Na verdade, a palavra de Deus está dizendo assim: olha, você não deve ser tolerante com aquelas pessoas que na verdade estão escarnecendo, estão zombando daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. E a palavra de Deus ela é bem clara sobre isso. Primeiro, ela nos motiva aqui, direcionando, trazendo uma ordem sobre as nossas vidas para não ouvirmos o conselho dos maus. Agora ela diz: você não deve se ajuntar com aquelas pessoas que difamam, que zombam daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. E nós entendemos o que a palavra de Deus quer dizer aqui. Porque nós amamos a palavra de Deus, nós sabemos que ela é santa. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é abençoada. Então, a palavra de Deus ela vai repreender duramente aquelas pessoas que estão tolerando certas situações com aquilo que é sagrado. Então, meu irmão, se você tem tolerado algumas coisas, mais como um tom amistoso, dizendo: isso não tem problema, né? Isso não tem nada a ver, tome muito cuidado. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos juntar com tais pessoas. Eu quero também ler um texto aqui em Apocalipse. Volta lá em Apocalipse, capítulo 2 ainda, dentro desse capítulo, do capítulo 2 de Apocalipse aqui, vai contar a história de pessoas que toleraram uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel também fez com que os homens pecassem, fez com que o reino perecesse. Por quê? Em outras palavras, acaba tolerando algumas coisas, achando que não tem nada a ver, mas que por fim de tudo isso é um grande prejuízo. Olha aqui o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 20. Diz assim: porém tenho contra você uma coisa, é que toleraram Jezabel, aquela mulher que diz ser profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. E eu dei tempo para abandonar os seus pecados, porém, ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. E o versículo 29 diz o seguinte: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Escute, não tolere nenhuma coisa que profane aquilo que é santo. A palavra de Deus, ela é santa. E a palavra de Deus, ela condena o pecado. A palavra de Deus, ela é contrária àquilo que o mundo oferece. Os prazeres do mundo, as circunstâncias, as situações que o mundo oferece. Então preste muita atenção. E a pergunta que eu te faço: você tem tolerado algumas coisas na sua vida, onde você sabe que Deus tem falado para você extirpar isso da sua vida?
Você tem sido conivente com coisas pelas quais você acha que não tem problema? Então abra os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para você. Chegou um momento de arrependimento. Deus tem dado oportunidade para nós, como diz em Apocalipse, para nos arrependermos da imoralidade, para nos arrependermos do adultério, para nos arrependermos das coisas que fazemos e que desagradam a Deus. Então esse é o momento de não tolerarmos essas coisas, para não ouvirmos Deus dizendo que tem alguma coisa contra nós. Mas se você está entendendo o que Deus quer falar com você essa noite, ou aí onde você está assistindo, eu não sei exatamente que horário é esse, mas se Deus está falando com você, é porque Ele quer de você uma resposta. E se Ele está te dando a oportunidade de se arrepender, se arrependa, meu irmão, porque esse é o momento de Deus para a sua vida. Muito bem, voltando ali para o livro de Salmos, capítulo 1, o versículo 2 diz o seguinte: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nela eles meditam de dia e de noite. Escute, meditar na lei do Senhor, buscar o princípio e o fundamento para as nossas vidas, é isso que a palavra de Deus tem dito. Felizes são aqueles que meditam, aqueles que buscam, aqueles que trazem como fundamento a palavra de Deus que é santa. Então, escute, nos dias que estamos passando, nós precisamos estar alicerçados nesse fundamento, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser para nós como um grande tesouro, onde devemos guardá-la dentro do nosso coração, fazendo com que a nossa vida prospere ainda mais quando nós temos o prazer de fazer isso diante dele. Escute, fazer isso com prazer, com alegria, fazer isso com a motivação correta no coração, não por obrigação, fazendo isso por amor a Ele, se desviando dos maus conselhos, não tolerando, não se juntando com aqueles que zombam, com aqueles que escarnecem, com aqueles que muitas vezes se aparecem como anjo de luz, mas nós sabemos que de luz isso não tem nada, porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos então meditar na sua palavra, ficarmos firmados na sua palavra. E eu gosto muito desse texto porque, escute, você como cristão, nos dias de hoje, você precisa estar firmado na palavra de Deus, para não ser enganado, né? Nos dias de hoje nós vemos muitas coisas acontecendo e as pessoas sendo enganadas, mas você, que conhece a palavra de Deus, não pode ser enganado em hipótese alguma. Então abra o teu ouvido para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para você. A palavra está aí. Hoje nós temos a facilidade do aplicativo, hoje nós temos a facilidade, né, das versões que existem aí nos aplicativos de Bíblia. Então está à sua mão. Haverá um tempo que Deus irá julgar o homem. E eu tenho certeza que até essa falta de tempo que o homem diz ter, será colocada na balança. Porque Deus tem dado-nos oportunidade, e principalmente nesses dias, para termos acesso à sua palavra, para meditarmos na sua palavra, não é verdade? Você que está em casa, vai compartilhando aí comigo esses versículos que eu estou falando aí nos comentários. Os versículos que eu for lendo aqui também, coloquem aí nos comentários, né? Vamos trazer engajamento para esse vídeo. E eu espero que você me ajude participando, já que nós estamos online, você está aí no conforto da sua casa, né? Ou tendo acesso agora a essa mensagem. Se você tiver disponibilidade, eu convido você que é aqui do do ministério, você que faz parte da família IBVI Church, compartilha aí, vai dando glória a Deus, aleluia, compartilhando os versículos aí que nós temos. Muito bem, versículo 3. Eu quero compartilhar aqui um versículo que eu separei para falar aqui a respeito de fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena.
Eu quero compartilhar um texto com vocês aqui no livro de 1 Timóteo. Vamos abrir aí nosso livro santo, 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Nós vamos ler aí até o 16, mas a partir do versículo 12, você que está em casa aí, já compartilha essa palavra. Diz assim, olha o conselho que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo. Diz assim, recomende e ensine essas coisas. Claro que ele está falando do evangelho, claro que ele está falando da pregação da palavra. É aquilo que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra. Então posso dizer para você que o apóstolo Paulo, claro que guiado pelo Espírito Santo, está dizendo para mim e para você, ensine as coisas que você tem aprendido. E ele continua, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Olha que interessante o que a palavra de Deus diz. Seja exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Escute, versículo 13. Enquanto você espera a minha chegada, isso é Paulo falando para Timóteo, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas. Dedique-se da leitura em público das Escrituras Sagradas. Ensine as pessoas. Medite na palavra. Mas, sobretudo, tenha um comportamento que esteja alinhado a essa palavra. Em todos os aspectos na vida pessoal. No agir, no falar, na fé, no amor. E olha o que a palavra vai continuar dizendo. A leitura em público das Escrituras Sagradas, a pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Versículo 14. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. E aos grupos de presbíteros o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Versículo 15. E aqui que vai se enquadrar aí nesse versículo sobre meditar aí realmente na palavra de Deus. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo quanto os que te escutam. Medite na palavra. Tenha uma atitude com ensinamentos cristãos. Siga o exemplo que a palavra de Deus diz, porque quando nós meditamos na palavra, quando nós conhecemos a palavra a fundo, nós vamos ter um comportamento correto diante de Deus. E quando nós fazermos conforme a palavra de Deus ela nos diz, nós vamos salvar a nossa própria vida. E detalhe, nós vamos ajudar a salvar a vida das pessoas que nos ouvem. Então, eu profetizo salvação sobre a tua vida. Que você medite na lei do Senhor. Que você medite na palavra do Senhor, para não ser pego de surpresa. Amém, irmãos? Muito bem. Salmo, versículo 3. E as pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. A palavra de Deus diz, para que eu e você possamos ouvir o Espírito Santo. A palavra de Deus diz para não tolerarmos o pecado. A palavra de Deus diz para meditarmos na lei do Senhor, praticarmos aquilo que é de bom exemplo. E ela diz que aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que são bem-aventurados, felizes por ouvir a Deus, são como árvores. Árvores plantadas junto ao riacho. Existe uma versão que diz, árvores
plantadas junto ao ribeiro. E uma árvore plantada junto ao riacho é uma árvore que tece as suas raízes até o mais fundo em busca dessa água. E essa água dá sustentação para essa árvore. Essa água, essa vida que vem da água, faz com que essa árvore se torne uma árvore frondosa, uma árvore que no seu tempo ela produz o fruto, uma árvore cujas folhas não murcham, ela é vistosa, porque ela está alicerçada naquilo que produz vida. E o riacho aqui podemos dizer claramente, podemos ver ou trazer de forma simbólica, claramente como a verdade de Deus, a vontade do Senhor, aquilo que Ele quer para nós, quando nós vamos até de encontro com essa vontade, somos nós que somos beneficiados, nós que somos abençoados pela vida de Deus em nossa vida. E aí sim o nosso testemunho se torna algo notório. Aí sim nós percebemos o quanto nós podemos ajudar as pessoas, porque uma árvore boa, ela não produz um bom fruto, uma árvore boa, ela não produz uma boa sombra. Pare e pense comigo, tudo aquilo que você faz, buscando a vontade de Deus, a verdade de Deus, para crescimento espiritual, e quando você é fortalecido por Deus, você tem a capacidade de ajudar outras pessoas. Foi o que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, ensine as pessoas, leia publicamente as escrituras com elas, ensine o evangelho, ensine um comportamento cristão. Não tenha medo por você se achar uma pessoa jovem que não tem condições. O Senhor te capacita, o Senhor dá forças para você, mas tenha um bom testemunho, um bom exemplo na sua maneira de falar, de agir, na maneira de você se comportar no meio das pessoas, com aquilo que você declara. Porque se você fizer isso, você terá vida, você será salvo, eu serei salvo. E essa palavra serve para mim e para você, igreja. Abra os ouvidos para ouvir o Espírito Santo falar conosco nessa hora, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Que sejamos como árvore, mas uma árvore plantada junto ao riacho, junto ao ribeiro, para que no tempo certo nós possamos dar o fruto e que também possamos abençoar outras pessoas, porque uma árvore com bom fruto alimenta as pessoas. Uma árvore com a boa sombra, ela faz com que as pessoas que estão se escaldando no sol tenham refrigério. Eu profetizo isso na sua vida, você que me ouve. Então abra os teus ouvidos, porque Deus tem dado-nos a oportunidade de arrependimento aqui nessa hora. Amém, irmãos? Muito bem. Qual que é o texto que eu quero compartilhar aqui, que Deus colocou no meu coração, para ajudar você a contextualizar a questão de nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro? Primeiro, que isso serve para aqueles que confiam em Deus, não é verdade? Mas olha o exemplo que eu quero dar para você aqui no livro de Mateus. Abre aí Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler aí a partir do versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 7,15, onde Jesus vai falar sobre os falsos profetas. E é interessante a gente fazer o link com a árvore, porque ele vai contar aqui a respeito de uma árvore boa que produz bons frutos. Diz assim, versículo 15. Você que pode me ajudar aí, já compartilha aí do versículo 15 até o versículo 20. Onde diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas. Olha como que os falsos profetas chegam, disfarçados de ovelhas. Mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Escute o que a palavra de Deus nos ensina. Os falsos profetas vêm como ovelhas, mas por dentro eles são lobos selvagens. E a palavra de Deus diz: vocês vão conhecê-lo pelo que eles fazem. Percebe como que o fundamento na palavra de Deus nos dá norte para percebermos se uma pessoa está vivendo aquilo que a palavra de Deus diz ou não?
É isso que acontece. Os falsos profetas serão descobertos pelo que eles fazem. Não é nem pelo que eles falam, não. É pelo que eles fazem. Porque falar é muito fácil. Nós temos que ter uma vida de compromisso com Deus. Uma árvore plantada, edificada. Ok? Diz assim: vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas. Escute, espinheiro não dá uva. Os pés de urtiga não dão figos. Ok? Assim toda árvore boa dá frutas boas. E a árvore que não presta dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins. E a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Percebe que uma árvore boa, plantada junto ao ribeiro, com as suas raízes firmadas e estabelecidas, com o seu fruto no tempo correto, com as suas folhas que não murcham, ela não pode ser comparada com algo mau? Pois bem, nós temos que ser árvores, nós devemos ser árvores plantadas junto ao ribeiro. E esse ribeiro aqui é a água, é a vida. Temos que estar ligado à vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Não é Jesus? Temos que estar linkados com Ele, enraizados nele. Outro dia, até preguei sobre estarmos enxertados na videira verdadeira. Mas escute, a palavra de Deus diz que nós devemos ser como árvores plantadas junto ao riacho. Então, meu irmão, se você está passando por um momento de sequidão na sua vida, aonde não são notórios os frutos na sua vida, aonde nós não podemos descansar debaixo da sua sombra, significa que tem algo errado e você precisa urgentemente se arrepender, porque Deus quer produzir vida na sua vida, para que muitas outras pessoas sejam salvas. Então, uma árvore ruim, que não produz frutos, a palavra de Deus diz que ela é cortada. Então, o Senhor tem nos dado oportunidade de arrependimento, para termos uma vida nele, sermos abençoados por Ele e abençoar muitas outras pessoas. E eu tenho certeza que nesse momento de pandemia, Deus vai usar você para abençoar muitas outras pessoas. Pessoas que estão sedentas, pessoas que estão com fome, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam de um abraço. Pastor, mas nos dias que nós estamos vivendo, nós não podemos dar um abraço. É verdade. Mas o que eu quero dizer com um abraço aqui é as pessoas sentirem você próximos delas. Pessoas que precisam desse aconchego, desse carinho. Então abra teu coração, porque Deus vai te usar. Mas Deus só pode te usar se você tiver algo para oferecer. Se você estiver firmado nele. Se você puder ensinar algo dele para as pessoas. É o que Paulo diz para Timóteo: ensina o evangelho, ensina o comportamento cristão. Talvez nesse momento difícil, onde as pessoas estão tristes, muitas estão bravas com Deus, porque não aceitam determinadas situações, circunstâncias em suas vidas, e você vai ser aquele instrumento de Deus para abençoar essa vida, para que ela compreenda que Deus tem controle de todas as coisas e que nada foge do controle dele. Então, esse é o momento de nós mostrarmos que estamos firmados no Senhor. Amém, irmãos? Muito bem. Continuando aqui. Nós vemos aqui que aqueles que confiam no Senhor são comparados como árvores, mas eu quero destacar aqui algo interessante no versículo 4.
onde diz: o mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. Os maus são comparados como palha. O vento sopra e eles vão para qualquer lugar. Sabe o que isso significa? As pessoas que não amadurecem. As pessoas que não têm um crescimento espiritual. As pessoas que não se fortalecem. Ao invés de serem fortalecidas com a vida de Deus, elas buscam prazeres nesse mundo, preenchimento do vazio em si com as coisas desse mundo, e depois elas vão perceber que elas estão desnutridas espiritualmente, sofrendo, minguando, secas, como palha, a palavra de Deus diz. E aí vem qualquer vento e conduz essa pessoa à perdição, conduz essa pessoa ao erro. Então, abra o teu coração. Se você tem sentido um momento muito difícil na sua vida, você tem percebido que a sua vida tem sido como palha, porque você tem sido levado por qualquer tipo de ensinamento, por qualquer conselho, relevando, se juntando com qualquer tipo de pessoa, escute, isso traz um prejuízo muito grande para você. E a palavra de Deus diz aqui que isso não acontece com aquelas pessoas que desobedecem, com aquelas pessoas que não amam a Deus. Isso o quê? O que está dizendo ali sobre estar firmado, estar com a sua vida frondosa, cheia de frutos, produzindo, testemunhando e fazendo a obra de Deus acontecer. Mas escute, quero ler um texto aqui que eu separei para a gente ler aqui a respeito dessas pessoas que não amadurecem, dessas pessoas que não se fortalecem. Está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15. Você que está em casa aí, me ajuda compartilhando os comentários aí. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Escute, chegou o momento de nós desenvolvermos na nossa maturidade, não sermos mais crianças, nos fortalecermos em Deus. E esse é o grande mal de muitas pessoas, as pessoas não amadurecem. Elas sempre estão precisando do leitinho espiritual, como diz a palavra de Deus. Deus quer que você cresça, se fortaleça, busque vida para você, porque senão você vai ficar com a sua vida espiritual mirrada. Porque senão você vai ter um prejuízo muito grande na sua vida, e qualquer vento de ensinamentos falsos, mentirosos, podem desviar você daquilo que você estava iniciando como uma criança na fé. Mas a palavra de Deus é bem clara. Nós devemos buscar em Deus o crescimento. Buscarmos o crescimento, a estatura de varão perfeito, de varão valoroso, né? A palavra varão aqui é o homem. A estatura de homem, do homem perfeito, né? E quero motivar você, meu irmão, a não ficar aí esperando um milagre acontecer, muito embora o milagre pode acontecer. Mas Deus espera que você vivencie esse milagre. Deus espera que você busque resposta para esse milagre. Então pare de ser criança. Cresça, amadureça na sua fé. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que não amadurecem, ou aqueles que desobedecem à palavra de Deus, são comparados como palha, que qualquer vento, qualquer ensinamento, induz a pessoa
ainda mais ao erro. Então, pare e pense. Chegou o momento de nós crescermos diante do Senhor. E essa é a palavra para você. Efésios 4, 14 e 15 diz: não seja mais agora. Pelo contrário, diz aqui no versículo 15. Pelo contrário, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo e até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo. Escute, é um crescimento contínuo. Não tem mais volta. Até porque nós só vamos conseguir a estatura de Cristo quando nós formos ou arrebatados ou recolhidos pelo Senhor, obedecendo a sua palavra aqui, para herdarmos a vida eterna. Então, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, chegou um momento onde nós devemos prosseguir, não ficarmos parados, para alcançarmos a estatura de varão, de homem, de Cristo em nossa vida. Então é onde eu posso chamar a sua atenção agora e te exortando, dizendo, olha, não é momento de ficar parado, é momento de prosseguir. Os dias estão difíceis, as situações parecem que não tem saída, a gente está aprendendo a lidar com algo novo sempre, todo dia agora. Mas nós não estamos parados, nós estamos prosseguindo. Nós estamos dando uma resposta para Deus, dizendo, Senhor, não são essas coisas que vão nos limitar. Nós vamos crescer. Né? Nos dias que estamos passando, eu vejo muitos pastores, amigos de ministério, ainda chorando. Porque eles acham que tudo que está acontecendo é para calar a boca da igreja, para fazer com que a igreja não seja dizendo que a igreja deixou de ser importante e que precisa voltar ao seu patamar, o seu status. Escute, nós somos a igreja. Os templos abertos ou fechados não são a igreja, nós somos a igreja. Então nós devemos continuar. Os dias estão difíceis, nós buscamos sabedoria diante de Deus e pedimos habilidades para Deus para lidar com as coisas que vão aparecendo. Não vê? Hoje eu estou aqui falando com 2 câmeras na minha frente, sem ninguém no salão. Eu preciso me adaptar com isso. Eu podia ficar chorando em casa, dizendo, não vou poder mais agora pregar a palavra de Deus, porque com esses decretos aí, a gente se sente de boca fechada, com as mãos amarradas. Não. Muito pelo contrário, a gente sempre dá solução para o problema. Nós somos daqueles que temos frutas boas no bom tempo e nós temos sombra para ajudar as pessoas. Porque eu imagino que Deus conhece o teu coração. Eu gosto do culto presencial. E logo, logo a gente vai poder estar aqui no culto presencial sem nenhum problema. Mas a grande vantagem que nós temos nos dias de hoje é a oportunidade de transmitir esse culto online para você onde você está. E olha que bênção. Em dias difíceis, estamos fazendo com que a mensagem de Cristo, o Evangelho de Jesus, seja pregado e alcance muitas pessoas. Posso ouvir um amém? Digita amém aí nos comentários aí, em nome de Jesus. Muito bem. Versículo 5. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Escute. Deus vai julgar o pecado. Deus vai condenar o pecado. E a palavra de Deus diz que aqueles que vivem no pecado serão separados daqueles que obedecem a Deus. Isso é uma verdade bíblica. Isso é algo que precisa entrar dentro do seu coração e ficar cravado aí. Deus vai condenar o pecado. Se nós temos conivência com o pecado, nós seremos condenados com o pecado. A palavra de Deus diz que Deus julgará o homem e condenará o pecado. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque nós que estávamos destituídos de Deus, nós que não tínhamos direito de herdarmos a vida em Deus, Ele morreu para nos dar esse direito, para perdoar os nossos pecados. E uma vez que isso aconteceu, nós devemos dedicar a nossa vida por amor a Ele, que fez aquilo que era impossível para o homem. Escute, Jesus morreu
em nosso lugar, onde nenhum de nós, escute, nenhum de nós poderia pagar esse preço, mas pela liberdade, mas pelo sacrifício de Cristo, nós temos liberdade e o acesso diante de Deus, como seres humanos, justificados, perdoados por Cristo. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós estaremos sim diante do juízo de Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui no versículo 5, que no dia do juízo, eles serão condenados. Eles quem? Aqueles que não creem, aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Mas nós que cremos e amamos essa palavra, seremos remidos, salvos, resgatados do fogo do inferno para a glória de Deus, para uma vida eterna. Num lugar onde as pessoas se esquecem, mas um lugar onde não haverá mais choro. Um lugar onde não haverá mais lágrima, não haverá tristeza. Então o que Deus tem para nós é muito grandioso. O que Deus oferece para mim, para você, são coisas maravilhosas, somos nós que temos deixado isso de lado. Então vamos obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o pecado será condenado, e aqueles que cometem o pecado serão condenados junto com o pecado. Escute o que diz a palavra de Deus. No livro de 1 João, capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos aqui. 1 João 3, do versículo 4 ao 10, diz assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Versículo 7: meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. E o versículo 10 diz o seguinte: a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Escute, quem peca é do diabo. Quem continua pecando é do diabo, porque ele peca desde o princípio. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Salmos que Deus vai condenar aquele que desobedece, aquele que não é bem-aventurado, aquele que está desobedecendo a ordem do Espírito Santo, aquele que está se ajuntando, fazendo sociedade com pessoas que se reúnem só para zombar. Deus vai julgar aquele que não tem prazer em Deus, na lei do Senhor. Deus vai julgar aqueles que não são árvores boas, que não têm frutos. Deus vai julgar essas pessoas, sobretudo essas pessoas que não amadurecem, não crescem espiritualmente, não se dedicam a uma mudança, a uma transformação. E agora ele diz aqui pela sua palavra que vai condenar isso. E misericórdia daquele que... misericórdia nesse momento. E eu peço que você clame misericórdia aí na sua casa, dizendo: Senhor, misericórdia da minha vida. Porque se o Senhor me ama e está falando assim comigo, é porque o Senhor quer me ver na sua presença. E é isso que Deus quer. Então abra o teu coração, abandone o pecado. Porque quem vive pecando é do diabo. Nós precisamos entender isso é uma verdade que precisa ser dita. Se você continua pecando, você é do diabo. Mas Deus quer que você tenha uma vida nele. Então abra o teu coração. E para finalizar aqui o versículo 6 diz: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. O Senhor
dirige a vida daqueles que lhe obedecem. O Senhor tem dirigido a sua vida? O Senhor tem cuidado de você? Em outras palavras, você está dando liberdade para Deus dirigir a sua vida, para tomar conta da sua vida? Você realmente confia em Deus? Você tem se lançado aos braços do teu Pai, como diz a palavra de Deus aqui no livro de 1 João? O seu Pai, aquele que não tem nenhum pecado, você tem confiado nele? Porque se você tem feito isso, Deus guia a sua vida. E Ele vai guiar a sua vida para a salvação, não é para a destruição, não é para a condenação. Deus vai guiar a sua vida para um lugar onde você vai viver na presença dEle. Semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro. Escute, é algo profético isso na sua vida, meu irmão. Você precisa entender isso e sair daqui desse lugar abençoado em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus finalizando. Porém, o fim dos maus é a morte e a desgraça. E agora eu lhe pergunto, se nós chegamos até aqui ouvindo tudo isso, devemos ponderar algumas coisas na nossa vida. O que nós temos feito com a vida que Deus tem nos dado? Temos ouvido os bons conselhos? Temos se misturado, se juntado com quem? Quem são as pessoas que andam junto conosco? Nós temos meditado na lei do Senhor, nós temos prazer nele, ou estamos fazendo as coisas por uma obrigação? Estamos com os nossos pés firmados nesse alicerce, nesse fundamento? Lá no livro de Mateus mesmo, capítulo 7, Jesus vai falar sobre os dois fundamentos. Continuando ali no capítulo onde nós estávamos, ali, versículo 7, depois do versículo 20, a seguir ali, você vai encontrar quando Jesus fala sobre os dois fundamentos. O homem que construiu a sua casa na rocha e o homem que edificou a sua casa na areia. Sabe o que essa história vai dizer para mim e para você? É que em momentos como esse, tanto homens que confiam em Deus, mulheres que confiam em Deus, como aqueles que são descrentes, estão passando por momentos difíceis. Tanto homens de Deus, mulheres de Deus têm perdido pessoas que amam. A dificuldade, a tempestade chegou. Você percebeu? Que se cumpre aquilo que Jesus está falando aqui em Mateus 7. Que a tempestade veio, a enchente veio. Cobriu a casa dessas pessoas. Irmãos, são dias difíceis. Dias difíceis. Mas a grande diferença é naquele que está firmado com seus pés na rocha, no fundamento que é a palavra. Por mais difíceis que sejam os dias, a diferença é essa, daqueles que creem, daqueles que não creem. Porque a tempestade virá para todos, mas nós que temos o Senhor, estamos firmados no Senhor, Ele dirige a nossa vida e nos dá vitória. Diferente daqueles que não obedecem, que terão sobre si só morte e desgraça. Então se arrependa, abra teu coração. Faça a vontade de Deus prevalecer na sua vida, amadureça. Seja um homem ao ponto de dizer assim: Senhor, eu não quero ficar parado mais nessa idade espiritual que eu tenho. Não, eu quero crescer, eu quero evoluir no sentido de crescimento, de busca, de aperfeiçoamento em Deus. Porque é sobre essas coisas que a palavra de Deus diz que nós seremos julgados pelo que recebemos. Então, que Deus te abençoe, para que você permaneça firme, posicionado. E todas as vezes que você lê o livro de Salmos, principalmente o capítulo 1, você vai se lembrar dessas coisas. E eu finalizo lendo o livro de Salmos, capítulo 1 novamente, onde diz assim: Felizes são aqueles que não deixam se levar por conselho dos maus, e não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. 4. O mesmo não acontece com os maus.
eles são como uma palha que o vento leva, e no dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e morte. Que Deus continue sendo glorificado no nosso meio. Eu quero orar com você nesse momento. Você que está em casa, você que está me assistindo, sabe? Eu vou fazer um apelo de novo para você. Compartilhe esse link, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sabe que Deus colocou no teu coração aí para ouvir essa mensagem. E eu faço também aqui uma exortação para você que me ouviu. Abra os teus ouvidos para ouvir o Espírito Santo, porque Ele tem dado a você oportunidade de arrependimento. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Mudar a tua história, dar um crescimento para você e fazer com que você seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, eu oro junto com esses amados irmãos, essas famílias que estão reunidas, ou essa pessoa que está me acompanhando agora nesse momento de forma online. Que o Senhor toque a vida delas, que o Senhor mostre realmente, como tem revelado através da sua palavra, o que é andar em bons conselhos. Pessoas que possam somar na vida dessa pessoa para que ela cresça. Pessoas que incentivem essa pessoa à leitura bíblica, ao conhecimento da verdade, à meditação naquilo que é poderoso, para que ela possa ser comparada como uma boa árvore que dê bons frutos. E, Senhor, sobretudo, em nome de Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, dizendo: Pai, eis-me aqui, muda a minha vida, muda a minha história, eu quero um crescimento na Tua presença. Estou cansado de viver a vida que eu estava vivendo. E me coloco à disposição a obedecer a Tua vontade, porque eu sei que quando eu obedeço o Senhor dirige a minha vida e dirige a minha história. Assim, Pai, eu oro juntamente com essas pessoas, aqui nesse momento, em nome de Jesus. Desde já, estamos agradecidos e louvamos o Teu nome. Amém e graças a Deus. Irmãos, continuem perseverando. Perseverando na palavra, perseverando no Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de vocês. E aqui eu deixo o meu abraço, né? Um abraço apertado em nome de Jesus, dizendo que vocês são muito preciosos e que nós, logo em breve, estaremos aqui reunidos para fazer o nosso culto presencial, sabe? Ore mesmo pela nossa cidade, ore pelo nosso estado, pela nossa nação, ore pelo mundo. É claro que nós devemos orar pelo mundo todo, mas intensifique a sua oração aqui pelo nosso município, pelas pessoas que nós estamos rodeados aqui. Ore pela liderança, né? Ore também pelas pessoas que estão trabalhando em frente de tudo isso que nós estamos passando. Que o Senhor possa fortalecer a sua fé e continuar motivando a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Esse momento é aquele momento onde nós vamos encerrar o nosso culto, e antes de nós ouvirmos um último louvor aí preparado para você, você vai ter a oportunidade de fazer a sua oferta, né? Mesmo que online, vai aparecer aí o QR Code para você fazer a sua oferta de forma generosa, né? Lembrando que o número aí do CNPJ aqui do Ministério é a chave Pix, então você pode fazer aí a sua oferta. Eu quero orar então, agradecendo a Deus por esse momento, por mais essa oportunidade de estar aqui, compartilhando a palavra de Deus junto com vocês. Amém? Vamos orar então, e eu também oro abençoando aí a sua semana em nome de Jesus. Pai, eu oro agradecendo ao Senhor por esse culto, oro também abençoando, Pai, pelas ofertas, os dízimos, e pedindo ao Senhor que nos capacite a vivermos uma semana abençoada na Tua presença. E sobretudo, Pai, crendo, meditando na Tua lei. E eu peço, Pai, que o Senhor abençoe cada lar, cada família aqui representada. Eu oro também pela vida das pessoas que estão enfermas, pela vida das pessoas que precisam de um cuidado médico, das pessoas que estão internadas
por causa da Covid-19, pedindo que o Senhor toque com as tuas mãos. Nós como igreja oramos, profetizamos. As pessoas que estão de alguma forma infectadas com esse vírus, que o Senhor guarde, livre de todo mal, livre da morte em nome de Jesus. Que o seu propósito se cumpra na vida dessas pessoas, que elas se sintam aliviadas agora pelo toque do teu Espírito Santo. Assim nós oramos, gratos por mais esse culto na tua presença. Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Tamo junto e a nós no Pai. Amém. Vamos louvar a Deus. Aleluia! Eu sou livre! Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. eu sou livre. Aleluia! Eu sou livre! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, declare isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia.